Bom dia a todos. Então, estou cá eu este ano a apresentar novamente o projeto Na Casa no Campo. Já apresentei o ano passado, não sei se está cá alguém que teve o ano passado. Não está ninguém. Tudo novidade. Boa. Então, isto foi um projeto de reabilitação. Ai, não está a funcionar. Ok. A localização insere-se no concelho de Arruda dos Vinhos e fica mesmo no campo, numa envolvente cheia de árvores e com pouca habitação à volta. E quando cheguei ao local, nós tínhamos duas construções. Uma construção que em tempo já foi uma casa, mais ou menos dos anos 70, e depois tinha uma tentativa de recuperação de ruína. Nós achamos que a casa em tempos só esta é que foi habitada e as pessoas que lá viviam tentaram fazer esta obra que nunca foi acabada. E a casa teve muitos anos abandonada. Oi? Tá? Cá está um bocado alto. Não? Está bom? Está bom assim? Eu é que estou a ouvir aqui. Ok. Está bem. Então, a ruína existente, supostamente, era esta construção em pedra e depois tentaram fazer esta construção em alvenaria para fechar a casa. A minha cliente, ela achava que isto era muito grande e então não queria abdicar desta construção, até porque supostamente estava ilegal. E então a ideia do projeto era só sobre esta construção de reaproveitamento da ruína. E a parte boa desta reconstrução é que tínhamos quase uma tela em branco, porque não existiam paredes interiores, só se fizeram as paredes exteriores e a cobertura, o que é ótimo para começarmos um projeto de reabilitação. E havia um requisito da minha cliente, que era: Tânia, eu gosto muito da pedra desta casa e adorava mantê-la. E eu que digo, olha, mas para fazer uma casa com os princípios da Passive House, dificilmente vamos conseguir manter a pedra dos dois lados, a pedra visível. E então temos que assumir aqui um compromisso, ou vamos mantê-la pelo lado de dentro, ou vamos mantê-la pelo lado de fora. E então optamos por mantê-la pelo lado de fora. O que é que isto vai nos obrigar? A fazer o isolamento pelo interior. E quem já se aprofundou mais nos conceitos da Passive House, o isolamento pelo interior não é tão eficiente porque vamos ter mais pontes térmicas. Ou seja, a ideia era termos este aspecto do exterior, que é lindo e maravilhoso, e eu também queria mantê-lo. Isto foi depois de demolirmos a tal casa, que era ali, portanto, só para imaginarem a vista que nós conseguimos ao fazermos aquela demolição e também os ganhos solares que queríamos ganhar ao retirar aquela casa que estava daquele lado. E depois das demolições feitas, que era aqui a outra casa, este seria a parte da construção que nós iríamos intervir. E aqui, qual foi o nosso compromisso? Foi: onde existia pedra, fizemos o isolamento pelo interior, e onde existia alvenaria, iríamos fazer o isolamento pelo exterior. E nas zonas onde eles iriam tocar, nós fizemos uma sobreposição com cerca de 1 metro para compensar esta ponte térmica que iria ali existir na sobreposição de isolamentos, que nós não conseguiríamos unir. Isto é a planta do existente, que nós fizemos o levantamento, em que só temos as paredes bastante grossas, característica de uma construção em pedra. Tínhamos esta parede divisória em pedra, era a única parede interior que nós tínhamos e que nós acabamos por manter, nem sequer a demolimos, porque também o objetivo era manter esta característica da pedra. E no piso de cima não tínhamos rigorosamente nada, era mesmo uma tela em branco. Aqui está o projeto de reconstrução, os vermelhos e amarelos. Como podem ver, a nível de demolições temos pouquíssimo, não temos praticamente nada. Isto já a contar que a outra casa foi demolida e então foi tudo reconstruído. E aqui podem já ver a questão do isolamento, em que temos cá em baixo, como vamos manter a pedra pelo exterior, temos todo o isolamento pelo interior e aqui temos o isolamento pelo exterior na zona da alvenaria.
Aqui é o resultado da planta da proposta, em que no piso de baixo, toda esta zona que será a entrada da casa aqui, temos logo o espaço da cozinha e fizemos uma casa bem social debaixo das escadas, e deste lado então é a sala de estar. E depois no piso de cima temos os quartos todos virados para este lado. Não é a exposição, não é a orientação ideal, porque depois temos aqui outro compromisso, que é a vista da casa. E se nós virássemos os quartos para a zona sul, estas são as traseiras da casa, não tinha interesse, temos uma colina e não tinha tanto interesse visual. Então foi outro compromisso que nós tivemos que assumir, digamos assim. Aqui era aquilo que eu estava a explicar, que é a questão, que é quando fizemos a sobreposição dos isolamentos. Temos toda uma linha pelo interior e depois aqui este bocadinho seria pelo exterior. E aqui fizemos a tal sobreposição do isolamento. E igualmente no piso de cima. Os cortes, em que também conseguimos... A casa tinha o género de uma platibanda toda à volta e que também foi toda isolada pelo exterior, e conseguimos assim também garantir aqui uma continuidade do isolamento total da cobertura. A estanquidade. Como nós tínhamos a casa só com as paredes e a parte da cobertura, foi relativamente fácil fazer a estanquidade, e acabamos por fazê-la com reboco. Que a casa foi toda rebocada antes de se começar as divisões interiores e tudo o resto. Aqui temos as características das superfícies, em que temos a cobertura que fizemos com placas de EPS, ou seja, já tínhamos a estrutura de betão, que era uma estrutura completamente lisa, então foi relativamente fácil, porque fizemos o isolamento com uma tela de impermeabilização, o isolamento e depois então a estrutura de telhas, que foi feito com telha Marselha. Na zona das paredes de pedra fizemos o isolamento pelo interior com lã de rocha. Na zona das paredes com alvenaria fizemos o isolamento pelo exterior com sistema ETICS e EPS. E no pavimento também fizemos um isolamento, e não só, também fizemos uma impermeabilização por causa das umidades ascendentes. Porque na verdade nós não sabíamos bem o que é que estava debaixo da casa, não sabíamos se havia uma caixa de ar, se era só terra, e então acabamos por fazer isto mais como uma prevenção, porque nós não conseguíamos prever se a casa tinha umidade ascendente porque era em pedra, e então acabamos por fazer essa parte da obra também. Aqui está a composição. Para perceberem melhor o que é que fizemos em obra, todo o piso térreo foi impermeabilizado e depois sim levou as placas de isolamento. Na cobertura, estão a ver aqui, foi tudo impermeabilizado antes de colocarmos o isolamento térmico. E aqui era a tal platibanda que eu falava, em que todo o isolamento foi contornado nesta platibanda, garantindo que não houvesse mesmo ali nenhuma interrupção a nível de ponto térmica. Aqui são as paredes pelo interior, que foram isoladas com lã de rocha. Aqui são as paredes em alvenaria, que foram isoladas pelo exterior. Aqui está, com EPS. Aqui podem ver esta sobreposição entre a parte que é isolada por fora e a parte que tem depois a pedra que é isolada por dentro. As janelas foram instaladas com pré-aro. Por coincidência, a seguir vão ter a apresentação destas janelas, que eu acho que vale a pena ficarem para ver. Por coincidência, vi estas janelas aqui numa das conferências também da Passive House e fiquei tão apaixonada por estas janelas, e disse assim, não, estas janelas vão ter aqui num próximo projeto. E depois apareceu o projeto na Casa do Campo e eu disse assim, aquelas janelas vão ficar ali mesmo bem. E assim foi. A minha cliente aprovou, e bem, e aqui estão elas, e fizeram toda a diferença neste projeto. Deixem-me só dizer que estas são janelas em PVC com a imitação em carvalho. O sistema da VMC, que também vão ter a apresentação a seguir, que é da SIP, e aqui até foi um sistema que foi relativamente fácil de aplicar, porque a casa,
o facto de ter um formato retangular e a localização do aparelho ficou na cozinha, que é uma zona bastante central da casa, foi relativamente fácil e também de rentabilizarmos a eficiência do equipamento. Aqui a instalação dos tubos. Ele ficou instalado no armário da cozinha e subiu automaticamente para os pisos de cima. Fizemos uma correte na casa de banho do piso de cima e depois foi pelos tetos falsos. Então, ao fazer a análise no PHPP, a primeira análise, a minha cliente não queria stores na casa. E eu também não, porque ninguém aguenta stores. E eu disse assim, ok, então não vamos ter stores, podemos ter um problema que é a questão do sobreaquecimento no verão. Mas, ok, a cliente estava disposta a assumir esse problema que pudesse vir para a frente, vamos avançar na mesma. No limite, coloco uns stores. Foi esse compromisso que tivemos. E depois voltamos a refazer o cálculo no PHPP, em que aqui já se colocou com a opção de stores e aqui já conseguíamos cumprir com os parâmetros da Passive House, em que 6% do sobreaquecimento significavam mais necessidades energéticas para refrescar a casa. E depois fizemos a simulação com um ar-condicionado. Ok, então temos duas opções. Vamos avançar com a obra, assumindo que não vamos colocar stores, nem vamos colocar ar-condicionado, mas instalamos uma pré-instalação, porque se for preciso, pelo menos temos a pré-instalação do ar-condicionado. E assim foi. Ou seja, depois já vou-vos mostrar, isto é o resultado final, e assim foi. A cliente teve durante um ano na casa, até para conhecer, para perceber quais eram as diferenças, se conseguia manter com aquela temperatura de conforto ou não. E de facto, o problema da casa maior até era no verão, em que sobreaquecia, que conseguiu resolver grande parte com a instalação de uma pérgola, nem foi necessariamente preciso colocar stores, tanto que a casa não tem stores exteriores, tem apenas uns blackouts interiores por uma questão de escuro, para ficar com escuro, para dormir melhor. Mas então esta pérgola na zona da sala, que é onde tem mais ganhos solares, conseguiu minimizar os ganhos solares e consequentemente a casa não aquece tanto. E acabou por instalar o ar-condicionado, mas só foi preciso 2 aparelhos de ar-condicionado, um no piso de baixo e um no piso de cima. E só estes 2 aparelhos são suficientes para climatizar a casa e para ter uma temperatura de conforto. Pronto, isto é o piso de baixo da sala. Aqui são as tais 2 das janelas da cozinha que eu estava a falar, onde se colocou a pérgola, e a sala é aqui do lado onde a fotografia foi tirada. Aqui está a sala. O quarto, o piso de cima. E no aspecto exterior, aqui com o sistema ETICS pelo exterior e na zona da pedra com o isolamento pelo interior. E é este o resultado final. Obrigada pela vossa atenção. E agora vamos dar espaço para algumas questões. Quem tiver alguma questão aqui a colocar a Tânia. Alguma questão? Não, podem aproveitar que além da Tânia está aqui também a proprietária e moradora, portanto questões sobre a utilização que a Tânia falou, de feedback. Está aqui também a Ana Varela, que poderá falar também sobre isso, que julgo que não vais falar na apresentação, também sobre o assunto. Pronto. Ninguém está curioso, mas... Pronto, eu aproveito este último ponto que tinhas colocado do ar-condicionado, porque se falou há bocadinho, e agora, já que ninguém está curioso, eu estou, até porque tenho um processo semelhante para mim, portanto tenho essa curiosidade, que é qual tem sido a experiência só com estas 2 unidades de ar-condicionado. Tem sido suficiente? É raro ligar? É pontual? É diário para equilibrar?
Olá a todos, bom dia. Eu sou a Ana, sou a dona, sou a moradora, a dona de obra, ex-dona de obra e atual moradora da casa. Sim, eu optei por não fazer logo o investimento total com as unidades de ar-condicionado porque eu queria testar a eficiência da casa sem nada, em bruto, para avaliar se era efetivamente necessário ou não. Como já estava previsto pelo estudo que a Tânia tinha feito previamente, a casa realmente tinha alguma dificuldade em resistir no verão ao calor. E isso foi o que me levou um ano depois a colocar uma unidade em baixo e uma unidade no piso superior. É suficiente principalmente porque eu tenho uma VMC, não é? O que acontece é, eu não ligo por manutenção, eu ligo só nos picos, nos dias em que está muito quente e que eu sinto que a casa vai subir muito, vai escalar, então o que eu faço é, para não deixar escalar a temperatura no interior da casa, eu ligo o ar-condicionado, a ventilação faz-me o favor de distribuir a temperatura pelo resto de todas as outras divisões e o que eu sinto é, não preciso deixar muito tempo ligado porque meia hora e já sinto uma grande diferença e de forma homogénea em toda a casa. Portanto, eu diria que, ainda ontem estava a comentar, mesmo que me oferecessem, que me pagassem, eu não vejo necessidade absolutamente nenhuma de escalar a utilização do ar-condicionado, principalmente porque tenho a ventilação mecânica controlada que distribui esta necessidade de arrefecimento. No inverno não utilizo tanto quanto no verão e lá está, é sempre quando está previsto que há dias muito frios e ali de manhã às vezes saímos à rua e estão 3 graus, portanto é uma temperatura relativamente baixa, eu também deixo que ela não arrefeça muito. Depois uso a inércia dela para manter esse conforto térmico. Portanto, assim, não sei se aqui na plateia até que ponto é que são projetistas, entendidos, eu coloco a questão. São entendidos, portanto, perceberam isto, mas o que a Ana estava a explicar é que, de facto, confirma, por experiência própria, o que se estava a falar há bocadinho na sessão, de facto, que desta necessidade, que não é uma necessidade, que é uma necessidade diferente da habitação comum, não é? As pessoas pensam em ar-condicionado e pensam numa corrente de ar forte, durante um tempo prolongado, seja para aquecer, seja para arrefecer, e os consequentes desconfortos, mal-estar, ficam doentes, todas aquelas coisas associadas. Estamos a falar de uma utilização, neste caso, do ar-condicionado, não só pela eficiência, mas de um uso, conforme vocês ouviram, totalmente diferente. Portanto, é uma ferramenta de equilíbrio pontual e que esta experiência apresentada aqui para vocês, de uma experiência nacional, mas bate com tudo o que tem sido falado a nível nacional anterior e internacional. Portanto, isto é um ponto a destacar no seguimento desta conversa sobre eficiência. Agora havia ali uma questão, duas questões, mas aquele senhor pediu primeiro. Eu te peço desculpa. Não, tem que ser. Bom dia. Eu gostaria de saber se... Está bom assim? Eu gostaria de saber se, durante o processo de projeto, no que respeita ao design passivo, se houve algum elemento de sombreamento permanente tem tido em consideração para os períodos de verão. Então, como eu expliquei, nós avançamos com o projeto mesmo com esse compromisso de que não íamos assumir nenhum tipo de sombreamento, pelo menos pelo exterior. Mais por uma questão estética, porque achávamos que nada se ia enquadrar aqui, tudo ia parecer demasiado forçado, e então do ponto de vista estético assumimos mesmo que não íamos colocar nada pelo exterior. Aquilo que eventualmente poderíamos colocar seria um blackout interior, assumindo que nunca teria a mesma eficiência com o estado exterior. Mas na verdade, onde a casa até tem mais ganhos solares é mesmo aqui na zona da varanda, do terraço, que agora atualmente já foi colocado uma pérgola e só esta pérgola já faz uma grande diferença nos ganhos solares da casa. Pronto.
Tem a ver precisamente com a pérgola, como falou na pérgola, e depois não vejo aí nada detalhado sobre a pérgola, e vejo as fixações, pronto, já é suficiente, vou-me calar. Não, realmente quase todas as casas hoje em dia têm grandes janelas, até com áreas maiores do que aquela, e tentando evitar a utilização dos stores e idealmente até não tendo ar-condicionado, penso que a pérgola será essencial. E do que trabalhou, se tem algumas sugestões em termos de opções que existem na área das pérgolas para evitar os stores e potencialmente também o ar-condicionado, não sei. Excelente questão, porque nós arquitetos às vezes temos esta parte, não é muito, que é difícil para nós aliarmos a componente técnica e eficiente com a estética, mas para mim é algo que eu me preocupo mesmo em outros projetos, principalmente de construção de raiz, prevemos sempre a pala, independentemente de ter stores ou não. Aqui não aparece, mas no projeto inicial tínhamos uma pérgola, portanto já estava contemplado. Foi só uma opção de cliente não fazer logo esta pérgola, mas passado um ano já está feita e nota de facto uma grande diferença. E eu acho que é importante, nós arquitetos, às vezes assumimos mesmo este compromisso de que o estético nem sempre pode prevalecer a eficiência. E eu acho que é aí que está o nosso desafio. É nós, enquanto arquitetos, nos reinventarmos e encontrarmos soluções que sejam também esteticamente viáveis em prol da eficiência. Portanto, eu penso sempre nesta questão do sombreamento, mesmo para além da questão dos stores, tendo stores ou não, há janelas que devem sempre ter o sombreamento pelo exterior. Também, sim. Não, e é importante para o cliente ter a garantia que de facto a casa vai funcionar, que não vai ter uma casa extremamente quente, não é? Pelo menos não é esse o meu interesse quando estamos a projetar um projeto de vida até para muitas pessoas. Pronto. E já agora, só complementando, isso foi estudado logo desde o início, é uma parte inerente dos projetos Passive House, portanto esse estudo que antecipa esse desempenho, portanto o impacto desse sombreamento, portanto isso foi tudo feito antes, mesmo que o cliente não fizesse logo na hora, já sabia o que é que iria acontecer e de facto depois a experiência e os dados confirmam que as coisas acontecem conforme esses modelos têm estudado. Mais alguma questão? Eu podia só que aproximasse um bocadinho. É só, se for uma construção antiga, como por exemplo uma parede de 40 centímetros de espessura em adobo, eu estou a viver numa casa há um ano, tenho estado a medir as temperaturas e há sempre uma diferença de mais ou menos 5 graus de lá fora cá para dentro. Claro que quando está calor abre-se as janelas de manhã cedo, ao meio-dia fecha-se, essas situações racionais automáticas que se faz. E eu consigo manter 5 a 6 graus de diferença entre lá fora e cá dentro. Portanto, eu pergunto qual é a necessidade, a percentagem de necessidade da estanquidade. Estanquidade, claro, nas janelas e portas, concordo, mas nas paredes é absolutamente necessário? Então essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é, então eu agora tenho uma casa passiva e não posso abrir janelas, porque lá está a estanquidade e estamos tranquilos porque de facto a VMC vai fazer esta renovação do ar. E faz, não quer dizer que não podemos abrir janelas. O problema de hoje em dia, no caso a senhora faz essa ventilação todos os dias, tem esse cuidado, mas há muitas pessoas, e eu acredito que se calhar a maioria do que está aqui não tem esta preocupação, nem este cuidado de abrir a janela de manhã para ventilar ou fechar à noite, e é por isso que nós também temos muitos problemas hoje em dia na construção, porque não se faz essa devida ventilação. Aliás, há muitas situações de pessoas que renovam apartamentos, mudam as janelas, põem uma janela XPTO, tudo bom e do melhor, e depois começam a ter problemas de umidade em casa que não tinham. E isto tem muito a ver com isto, porque a ventilação de facto não é garantida como devia de ser.
E nós, numa casa passiva, conseguimos garantir isso com uma VMC, independentemente de abrir janelas ou não. Eu tenho sempre a ventilação garantida. Eu, por exemplo, na minha casa não tenho uma VMC, tenho uma VMI, que funciona de forma diferente, e eu antes, todos os dias, antes de ter este aparelho, tinha que estar sempre com esta preocupação de abrir as janelas. Só que depois está de chuva e não vou abrir porque vai entrar umidade ou porque vai entrar frio, e aquilo acaba por não ser uma ventilação eficiente. E desde que instalei a VMI, eu já não tenho que me preocupar este cuidado de abrir as janelas ou não, porque fico descansada, porque sei que a casa vai ter a renovação do ar e vai ter uma renovação melhor no ponto de vista de alergias, porque o ar vai ser filtrado, enquanto que nós, na nossa casa, sem uma VMC ou sem esta questão da estanquidade, vamos abrir a janela e vai entrar de tudo. Poeiras, ácaros, tudo o que vem da rua vai entrar na nossa casa. E com a VMC nós conseguimos garantir um ar de qualidade, porque ele é filtrado, ou seja, a VMC vai tirar o ar saturado da sua casa e vai insuflar ar filtrado, o que é muito melhor para a nossa saúde. Não sei se respondi à questão. Deixa-me só complementar aqui uma coisa, que eu não sei se fui só eu que percebi errado na questão. Falou em estanquidade ao ar das janelas e estanquidade ao ar das paredes. Pois, mas não são. Pois, é isso. Foi isso que me pareceu. Pois, não são. A estanquidade é o todo. Obviamente, quando estão aqui os vários parceiros, as várias marcas, têm componentes diferentes e cada um deles trata a estanquidade de acordo com os seus componentes. Quem está a tratar das janelas fala de um tipo de estanquidade, quem está a falar dos componentes construtivos, de outro tipo de componentes de materiais de construção, fala de outra forma, do isolamento, enfim. Mas isto funciona como um todo, não há estanquidade de elementos parciais, porque há uma coisa chamada teste de estanquidade ao ar que é feito no edifício como um todo. Portanto, a janela pode ser super estanque, que se houver uma falha na envolvente, o edifício não é estanque. E a pessoa diz, pronto, ok, mas não me interessa. Interessa, porque depois todos esses sistemas de ventilação, estes sistemas de equilíbrio e, consequentemente, eu não sei se vamos só antecipar aqui dizer, a questão da eficiência energética e os consumos, os custos mensais de energia, tudo por aí adiante, são dependentes dessa instabilidade e dessa incerteza. Quando temos um ambiente estável, previsível, já sabemos o que é que aquilo vai dar. E sabemos que vai dar pouco. Tudo o resto, só sabemos que vai dar muito e nem sabemos quanto é que vai dar. Portanto, quando se fala em estanquidade, isto é apenas tipo a ponta do iceberg e entra como um todo. Isto funciona tudo como um todo. Não sei se queres complementar. Há uma ideia que eu gosto muito de ter em relação à estanquidade ao ar, que se prende principalmente com as percas térmicas. Porque a estanquidade ao ar prevê que, por exemplo, não hajam chaminés, não hajam lareiras, ou que não haja exaustor, ou ao haver tem de ser um específico que controle os fluxos de ar, não é? Para quê? No inverno, se eu gasto dinheiro a aquecer a minha casa, ou com um aquecedor, ou com um ar-condicionado, se eu tenho uma lareira ou um exaustor, todo esse dinheiro que eu estou a usar para aquecer a minha casa vai sair pela chaminé, pelo exaustor, pela grelha de ventilação. Ou seja, eu estou a ter percas térmicas porque não garanti a estanquidade ao ar. E claro que ela é importante para manter a qualidade do ar, e claro que é uma soma de um todo, mas é importante garantir para que todos os recursos que eu uso para aquecer ou arrefecer a minha casa não sejam perdidos por estes buracos, por estas quebras na estanquidade. Isso, para mim, acima de tudo, é o mais importante. Claro que eu adorava, na minha casa no campo, ter uma lareira, não é? Quem não gosta. Mas isso versus a perda térmica que eu vou ter, preferi ficar sem lareira. Lareiras dá para toda uma outra conversa. Mais dúvidas? Ok, bom dia. Não, teve um bocadinho, agora surgiu-me esta pergunta relativamente ao que falámos agora do teste de estanquidade ao ar, e eu ia perguntar se chegou a ser feito esse teste ou se houve alguma intenção em projeto de fazer a certificação ou não. Pronto, era essa a dúvida. Então, posso responder. Com muita pena nossa, não fizemos o teste de estanquidade, porque o propósito também não era certificar, não que nós não quiséssemos, mas pelos timings
que, neste caso, a Ana tinha para habitar a casa, não dava para fazer todos os procedimentos exigidos numa certificação. Então, por isso foi um compromisso que assumimos desde o início. Especificar o que é os timings. Eu tive de mudar para aquela casa com ela em obras. Eu não tinha mesmo tempo. Claro que podem ser feitos testes posteriormente, claro que sim, eu aconselho a certificação. No entanto, eu não tinha mesmo timing para o fazer e por isso não o fiz. No entanto, estou descansada porque pelo menos fiz a renovação segundo todos os princípios e orgulho-me bastante disso. E funciona. Mais alguma questão? E agora é só uma última oportunidade. Vai ser uma última questão, está bem? Porque vamos ter que passar a outras apresentações. Numa perspectiva de investidor, quanto é que pode apresentar, em termos de peso de investimento, uma casa passive house em relação a uma casa comum? Não sei se vou conseguir responder a essa questão, porque eu sou uma defensora da passive house, seja para investimento, para habitação, mas eu acho que tem muito a ver com a forma como o promovemos e como ensinamos ao consumidor final. Eu vejo isso, por exemplo, como os meus clientes. Vou assumir que eu sou investidora e que fiz uma passive house e que agora tenho que vender a passive house. Da mesma forma que eu sou arquiteta e tenho que vender um projeto para uma passive house. E eu acho que é por aí, é informar o consumidor final, quase ensiná-lo quais são os benefícios, para ele de facto dar valor. Porque uma pessoa, um cliente comum que só quer uma casa, em primeira instância ele se calhar não vai valorizar, porque ele não consegue perceber, ele não teve a experiência do que é viver numa passive house. E então cabe a nós, profissionais, ensinarmos esta parte do que é uma passive house, quais são os benefícios, tudo isso, para que a pessoa de facto consiga dar valor e pague esse valor mais acrescido. Eu vou dizer isto agora um bocadinho à bruta e não vou tentar não ofender ninguém, e não vai haver espaço para mais perguntas para já, ok? Pronto, porque já tinha dito antes, só por causa disso. É o seguinte, nós entre designers temos tido muitas vezes este tipo de conversa dos custos, e esta conversa dos custos é uma não conversa. Eu percebo que para o investidor há uma conversa dos custos, então só do ponto de vista do investidor eu vou dar esta resposta. Se o investidor olhar para hoje, quanto é que quer gastar hoje, eu respondo já, fazer passive house que é mais caro. Porquê? Simplesmente vai ter garantidamente mais espessura do que o que a lei exige no isolamento térmico. O custo, isso é toda uma outra conversa, pode ser até completamente irrelevante, mas vai existir. Vai ter um sistema de ventilação, porque é obrigatório para a passive house. Não é necessariamente obrigatório e há muitas formas de o fazer de acordo com a lei em vigor. Portanto, há esse custo. E vamos só falar dessas duas coisas. Portanto, olhando assim de uma forma genérica, se o investidor olhar só para hoje, quero gastar X para já, e só isto por aí, se for esse tipo de... A resposta é essa. O tipo de visão, que é a médio e longo prazo, isto inverte-se completamente. E é garantido que fazer passive house vai sempre ficar mais barato. Mas custou mais, pois custou. Só que há aqui outras coisas que a seguir vão funcionar à frente. Um sistema passive house, além de eficiente do ponto de vista energético, portanto, menores faturas mensais, anuais de energia, o investidor pensa, pronto, mas é aliciante para o cliente e é valorização para o imóvel. E depois tem outra questão importante, que é a durabilidade do imóvel em si, seja ele qual for. Porque não havendo pontes térmicas, não havendo estes problemas, portanto, sendo estanque, tendo toda esta eficiência, temos uma durabilidade muito superior de todos os sistemas e dos materiais assegurada, muito menos patologias construtivas. Portanto, o que na construção normal e a experiência comum de toda a gente sabemos que ao final de muitíssimo pouco tempo estamos carregados de problemas a precisar de novas obras, que são uma dor de cabeça para quem está a dar garantia de qualquer tipo de obra. Já há muitos construtores, já em anos anteriores, e acho que está filmado e podem ver no YouTube, houve vários construtores que já fizeram obras passive house, e uma das coisas que lhes dá alguma paz de espírito é saber que não vão ter telefonemas, ou dificilmente vão ter grandes telefonemas para resolver problemas futuros. Portanto, não lhes vai sair nem mais dinheiro do bolso. Portanto, os cálculos que eles fazem para o lucro que vão ter é aquele. É muito mais estável. Portanto,
para os investidores, a perspectiva é um bocadinho, tem que ser também ajustada. Portanto, não é só o cliente que tem que ajustar a visão à passive house, não é para tirar partido da eficiência. O investidor também. Isto não se vê as coisas da mesma forma. É a minha opinião. E terminamos. Que eu acho que só é importante acrescentar uma coisa. Eu quase que me arriscava a dizer que quando se faz uma passive house desde o início, em que nós prevemos tudo em projeto, conseguimos prever exatamente o custo da obra, como é que tudo vai funcionar, e se tudo for feito desta forma, vocês dificilmente vão ter imprevistos. E o que acontece, ao contrário de muitas construções normais, em que muitas das coisas não são previstas e que depois se traduzem em problemas na obra, ainda na fase de obra, que têm que ser resolvidas. Portanto, não sei até que ponto é que fazer um projeto de passive house não vos vai compensar, mesmo que tenhamos estes gastos. Já nem ias por aí, mas é muito importante esse ponto. Porque ir para um projeto e ir para uma obra com tudo projetado ao detalhe é dos melhores investimentos que vocês possam fazer, seja passive house ou não passive house. A questão dos projetos de execução, e a passive house obriga a todo um detalhe, porque estes sistemas funcionam com muito detalhe e integração de todas as especialidades. E o resto, a construção tradicional, nós sabemos como é que funciona. Vai-se e vê-se. E depois vê-se. Pronto. Meus caros, vou passar agora, vamos fazer só uma breve pausa para dar aqui uma troca, vamos passar aos próximos oradores, está bem? São uns minutos. E já agora uma salva de palmas, se quiserem, para a Tânia, para a apresentação.